Olá pessoal, estou voltando para trazer a vocês a continuação daqueles estudo que eu iniciei com o arrebatamento da igreja e depois falei sobre os versículos que provam que a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação. E hoje eu quero falar com vocês a respeito do que acontecerá na terra após o arrebatamento da igreja. Que nós vamos estar falando, na verdade, sobre o anticristo. Nós estamos falando exclusivamente sobre o anticristo. Não é ainda sobre a grande tribulação, embora a maior parte isso aqui vai fazer parte da grande tribulação, na verdade. Mas aqui eu quero falar especificamente a respeito do anticristo. No próximo, se Deus assim permitir, estarei falando da grande tribulação. E eu peço a vocês, humildemente, que vocês se inscrevam no meu canal, um canal que está assim lutando para crescer com o único intuito de pregar o evangelho. Não é para ganhar dinheiro, porque canal para ganhar evangelho, ganhar dinheiro, não é esse tipo de canal. Não é isso que o mundo quer. Nem o YouTube. Esse é um canal que é para ganhar almas. Quando eu coloco ali para vocês, quem pode dar uma oferta, ajudar, estou pedindo para quem quer, para quem pode. Por quê? Porque numa oferta nem é diretamente para a igreja, é para mim mesmo, como bispo, como pastor, já que vivemos um momento de grandes dificuldades, devido a tudo que aconteceu, minha firma parou, enfim, as coisas complicam um pouco, mas o Evangelho de Cristo não pode ser parado, tem que ser pregado. E eu tudo o que eu tenho, eu dedico à obra de Deus, faço com tanto amor. Nunca fiz nada por dinheiro, nunca me preocupei com isso. Eu sei que o meu Redentor vive e que Ele sempre me supra as minhas necessidades. A internet costuma fazer vaquinha para isso, vaquinha para aquilo, mas às vezes é importante investir também naqueles que verdadeiramente pregam o Evangelho. O que acontece hoje é que tem tanta pilantragem aí que as pessoas ficam com medo de ofertar, de ajudar, porque tanta gente sendo prejudicada, sendo enganada. Mas aí está o meu nome, está o meu meu CPF, número da minha conta, não tenho nada a esconder. É uma oferta missionária para mim mesmo. Não é para usar, essa oferta não é para usar no templo, é para usar para mim mesmo, ao qual eu estou fazendo como o salário, como uma ajuda, vindo através da obra de Deus e pessoas de Deus, para me ajudar nesse momento de pandemia, de dificuldade mesmo. Porém, não façam, se não for com oração, sentir no coração, não façam não. Vocês vão continuar sendo abençoados e eu vou continuar amando vocês, então não se preocupe com isso. Mas vamos ao vídeo. Eu quero ler com vocês Sofonias capítulo 1, versículo 14, até o versículo 15, que diz assim: O grande dia do Senhor está perto e se apresenta, está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, um dia de angústia, de ânsia, um dia de alvoroço, um dia de desolações. Dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Em outras palavras, vai ser um dia tenebroso, um dia de tristeza, um dia de angústia, um dia de muito sofrimento. Porque isso vai acontecer após a igreja ser arrebatada. Isso vai acontecer no início da grande tribulação. Começa todas as coisas. Claro que vem a falsa paz.
o dia angustiante mesmo, o pior, a situação mais difícil vai vir na metade das 7 semanas de Daniel. Nessa metade das 7 semanas, ou seja, 7 semanas são 7 anos. Estamos falando das profecias de Daniel. E essa será a última semana que precisa se cumprir para que todas as 70 semanas de Daniel se cumpram. Mas no finalzinho da metade da grande tribulação, ou seja, no final dos 3 anos e meio, no finalzinho aí realmente o anticristo ele vai se manifestar como anticristo e vai começar o tormento terrível na terra. Mas aquele povo que está com Cristo ainda vão ter um tempinho ali de até evangelizar, até falar de Jesus, mesmo aqueles que ficaram do arrebatamento. Mas depois vem a perseguição e daí começa a vir o juízo de Deus aí sobre todos aqueles que não quiseram nada com Deus. Então nós vamos falar o que aconteceu na terra após o arrebatamento da igreja, que nós vamos falar mais diretamente então sobre o anticristo. Mas vamos lá, nós estamos em 6 minutos e 24 do vídeo, vamos então falar do arrebatamento. Do que acontecerá na terra após o arrebatamento. Com o arrebatamento da igreja, que será a qualquer hora, ou qualquer momento, nesse tempo terminará na terra o dia da graça. Por que terminar o dia da graça? Porque quando houve o arrebatamento, o Espírito Santo levou a igreja até os ares a encontrar com o Senhor. E, na verdade, o que estava impedindo o anticristo se manifestar era o Espírito Santo, que eu logo já estarei lendo o texto que vocês vão entender. Então, termina o dia da graça, o Espírito Santo deixa de estar na terra. E agora quem domina a terra é o Espírito do mal. Se o Espírito Santo estivesse aqui, o Espírito do mal não podia dominar. Mas ele sobe, ele volta para a glória, por quê? Porque tem que se cumprir as profecias. Quem vai dominar a terra nesses 7 anos é o espírito do anticristo, é o espírito maligno, é o filho do diabo. É ele que vai se manifestar e é ele que vai dominar a terra, que será o governo único, né? Então termina o dia da graça, quando então densas trevas cobrirão todo o mundo. O mal estará sobre o mundo estará na mão do anticristo. A terra ela entrará em pânico, um pânico total com a desaparição do povo de Deus, ou dos filhos de Deus, como você quiser. Então, a terra entra em pânico, porque muita gente desapareceu. E notícia para todos os lados, onde foi aquele povo, mas claro que depois saberão para onde eles foram, pelos próprios desviados, que estarão testemunhando e chorando. Pastores que ficaram nos seus templos, chorando desesperados, porque não subiram, e membros, e assim por diante. Qualquer um de nós, se não permanecermos firmes até o fim, não perseverar até a morte, ou até o dia do arrebatamento. Pois bem, a terra entrará em pânico total com a desaparição dos filhos de Deus, e em meio à desordem surgirá um que aparentemente vai solucionar todos os problemas mundiais, trazendo então a falsa paz. É sobre isso então que vamos estudar neste momento. O advento do anticristo, advento, chegada, vinda, né? Esta é a tradução da palavra. Primeiro ou segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, capítulo 2 e versículo 8. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8, que diz assim, vou ler aqui para vocês, para nós então darmos início a esta palavra a respeito do anticristo. 2,8 diz assim: então será revelado o iníquo, o filho da perdição,
a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Isso está falando quando Jesus vir na grande tribulação para destruir o anticristo e o falso profeta e todos os ímpios. Então, mas está falando também no versículo que ele vai surgir. Então, observa bem. Então será revelado o iníquo. Ele será revelado assim que o Espírito Santo sobe. Ele vem e ele vai dominar sobre a terra. Estamos falando aqui, então, do anticristo. Na abertura do primeiro selo, observa bem, na abertura do primeiro selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Isto vai acontecer, o anticristo vai ser manifesto na abertura do primeiro selo em que Jesus Cristo abre, que só ele é digno de abrir o livro dos selos. Apocalipse capítulo 6, versículo 2, 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Observamos, irmãos, que esse texto aqui não está falando de Cristo, cavalo branco, alguém que vem com um arco e ele sai para vencer, porque olhe bem, e olhei um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha o arco, ele foi dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Alguns intérpretes da Bíblia diz que é Cristo, não tem nada a ver com Cristo. Cristo, não podemos confundir Apocalipse 6 com Apocalipse 19, porque Apocalipse capítulo 19, versículo 11, fala de um cavaleiro branco e que é o Cristo, as suas vestes salpicadas de sangue. Ali está falando de Cristo quando ele vem na grande tribulação para destruir o anticristo. Aqui está falando de um grande líder, de um cara que vem para vencer e vai vencer até o povo de Deus, porque aqueles que ficaram na grande tribulação vai lutar contra Israel. Ele só não vai tocar nos 147 mil selados que o Senhor não permite das tribos de Israel, mas os demais são tocados, muitos torturados, muitos mortos, e poucos estarão vivos no final da grande tribulação. Mas enfim, ele vem para guerrear, ele vem para enganar, ele vem para implantar a falsa paz. E ele vem como um líder que vai resolver tudo. Mas não é bem assim. É apenas uma falsa paz que a Bíblia já fala. Então, esse é o anticristo. O anticristo, ele aparece no capítulo 6 de Apocalipse e ele vem como um grande líder mundial. Ele vem como um político influente, é um homem que tem uma sabedoria muito grande para poder enganar as nações. O anticristo ele surgirá como um líder de um grande reino, um reino do mal, claro. Haverá sobre a terra um grande reino, ou seja, um único reino, que será o reino do anticristo. Ele fará-se um governo mundial, governo único, e ele estará dominando sobre a terra. O apóstolo João já advertia em 1 João, capítulo 2 e versículos 18. Ele já advertia a respeito do anticristo. Capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como viste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, porque conhecemos que já é a última hora. Nós sabemos que é a última hora, que está muito perto de o anticristo se manifestar, do anticristo agir, está muito, mas muito perto mesmo. Nós entendemos que ele virá e ele vai tentar de todas as formas enganar as nações, e vai enganar, e muitos vão ser marcados pela sua marca, e perderão completamente a salvação. Então, primeiro, ele surgirá
no dia do Senhor, ou seja, no dia da grande tribulação, que é o dia da ira do Senhor. Após o arrebatamento da igreja, ele se manifesta, que é o que nós lemos ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 8, mas ali você pode ler também do 6 até o 8, mas eu vou ler para vocês. 2 Tessalonicenses, novamente quero ler com vocês aqui. 2 Tessalonicenses. Não dá para fazer correndo, irmãos, esse tipo de estudo não dá para fazer correndo. Tem que ir mais ou menos explicando para vocês, senão não adianta. Vocês não vão entender nada. Então, capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, do versículo 6 agora até o 8 nós já tínhamos lido, diz assim: agora vós sabeis que o que detém, que o seu próprio tempo seja manifestado. Agora vós sabeis o que detém para que ao seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que resiste até que do meio seja tirado, ou seja, o Espírito Santo. Alguns dizem a igreja, não, pode ser os dois vão sair. O Espírito Santo sai, a igreja sai. Fica somente os desviados que vão reconhecer a Cristo depois na grande tribulação. Alguns deles, os demais vão morrer, não vão suportar, infelizmente. E alguns até se entregam na grande tribulação, porque as duas testemunhas também pregam. E a Bíblia diz também que anjos pregam na grande tribulação. Aí é mais profundo, é lá na frente o estudo, mas haverá pregação na grande tribulação. E alguns se converterão, mas morrerão a maioria deles, infelizmente. Mas serão salvos. Então, continuamos aqui. Ele blasfemará contra Deus e solicitará ser adorado como se fosse Deus, e perseguirá aqueles que não se encurvarem à sua adoração. Ele será ferrenho contra Deus, contra o povo de Deus, contra as pessoas que não adorarem a ele. Ele simplesmente, ele quer ser adorado. Vocês que assistem o Apocalipse na Record, claro que ali tem também ficção, é normal que eles têm que preencher, mas você pega só as partes bíblicas, você vai observar que é mais ou menos aquilo. E ele quer ser adorado, vai se criar aquela imagem da besta para ser adorado, tudo isso é real. E tudo aquilo que vocês estão vendo ali é uma novela, mas algumas coisas daquilo ali é verdadeiro, é bíblico. Ou seja, a maior parte é bíblico. Claro, como eu disse, tem as partes que eles colocam apenas para formar o corpo da novela. Mas, na verdade, está lá a parte bíblica, que nós pegamos as escrituras e vamos nela, e realmente é aquilo. Então, nós sabemos que o anticristo ele vem para se colocar no lugar de Deus. Ele vai se autodenominar Deus. Eu sou Deus e acabou. Vai me adorar, quem não me adorar vai morrer. Porque eu sou o único Deus. É isso que ele vai falar, está aqui, está escrito. Então, ele quer que todos se encurvem a ele. E o falso profeta, ou aquele que vai sair das 7 colinas, aquele que ele domina sobre as 7 colinas, ele é o rei nas 7 colinas, vai ser, sim, o falso profeta que vai estar ao lado do anticristo. E ele vai ter grandes poderes dados pelo diabo e vai ser o braço direito do anticristo. E eles juntos vão fazer sinais, prodígios e maravilhas de mentira do diabo para enganar aquele povo. E aí o povo pensa que é Deus mesmo. Poxa, esse é Deus, esse vai fazer acontecer. Mas o que eles não entendem é que é somente por 3 anos e meio, depois ele vem e mostra quem realmente ele é. Porque o que o diabo quer? Ele quer mais almas. Quanto mais almas ele conseguir tirar da igreja ou das mãos de Deus, ele vai tirar. Ele vai fazer de tudo. O que ele quer é ganhar almas para ele, porque ele sabe que ele está perdido. Ele sabe que ele tem um tempo e que depois disso ele vai para o fogo
para o lago de fogo e não tem mais volta. Ele sabe disso. Pois bem, Apocalipse 13, capítulo 5 a 8 diz assim, perdão. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Deu-lhe poder para continuar por 42 meses, ou 3 anos e meio. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. Apocalipse 6. Ele saiu com arco seu para vencer. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, o anticristo, ele vem ferozmente para vencer o povo de Deus, aqueles que ficaram, ou principalmente o povo de Israel. Embora eu disse a vocês que há das tribos de Israel 144 mil selados, que esses não se contaminaram, e esses não deixaram nunca do Senhor e creram no Deus vivo de uma forma tremenda e nunca se afastaram. Esses serão protegidos. Os demais, sim, vão sofrer, vão morrer, vão ser torturados. Alguns deles vão sucumbir, vão aceitar a marca, infelizmente, porque o domínio do anticristo é terrível. Ele tentará de todas as formas destruir aquele povo que ainda crê no Senhor. Então ele tentará, a missão dele é esta, para quanto mais ele destrói, quanto mais ele tira da presença do Senhor, mais ele fica feliz, porque ele quer destruir o povo de Deus. Vamos ler novamente aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo, ele vai, o terceiro templo vai ser feito, vai ser construído, e ele vai estar lá, a abominação vai entrar na casa de Deus. Ele vai se sentar no trono como se fosse Deus. Ele vai agir como Deus. Porque ele vai blasfemar contra Deus, ele vai fazer de tudo para tirar a honra de Deus. Nunca vai conseguir, mas ele conseguirá milhões de seguidores. E hoje tem muitos seguidores do anticristo que, infelizmente, pessoas que não dão atenção ao Deus vivo, não dão atenção à palavra de Deus, que não estão nem preocupados com Deus, estão vivendo uma vida totalmente fora da presença de Deus, e não percebem que eles já estão indo para o lado do anticristo, porque estão fazendo as coisas que o diabo quer. E eles não estão vivendo uma palavra do Senhor. As pessoas têm que entender que quando Deus ele mandou o seu Filho Jesus Cristo, ele também disse que voltaria para buscar a igreja, falando do arrebatamento, mas depois também em Mateus 24 e em vários outros textos e capítulos, ele fala que voltaria para a grande tribulação, para destruir o mal e para trazer o juízo de Deus e depois implantar o milênio e depois o juízo final, lá no finalzinho de tudo, entendeu? Então, o Senhor sempre nos avisou, mas o ser humano não se aproxima de Deus. O ser humano, ele está brincando com as coisas de Deus. As pessoas estão naquilo que eu falei nesse último vídeo aí, que eu acabei não falando do anticristo, para falar de uma vez salvo, sempre salvo, porque infelizmente é o que está sendo moda hoje. Então as pessoas, elas estão acomodadas, achando que estão salvas. A maioria delas que vive no erro. Estou falando de pessoas que não estão vivendo em santidade, pecam todo dia, mas estão salvas porque vivem pela graça. Mentira do diabo. A pessoa, ela só é salva se ela for santa.
Ah, mas ninguém é santo a não ser Deus. Deus não mente. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Também a Bíblia diz, sem a santificação ninguém verá o reino de Deus. Quando Deus trata de santidade do ser humano, Deus está tratando de separação das coisas do mundo. Nada mais é que nós vivemos em novidade de vida, vivemos separados das coisas do mundo, daquilo que é podre, daquilo que é pecaminoso, porque nós passamos a ser pessoas de Deus, segundo o coração de Deus, então nós temos que viver diferente. Agora o que tem hoje é cristãos que vivem de qualquer jeito. Tem os cristãos raivosos que se iram por qualquer coisa, Deus fala, mas eles não estão nem aí, explode por qualquer coisa e se acham que estão salvos. Se eles não obedecem à voz de Deus, como vão estar salvos? O cristão ele tem que ser longânimo, ele tem que ser brando, ele tem que ser benigno, ele tem que lutar contra o mal. Esses ímpetos de raiva que tem dentro de uma pessoa não é de Deus, é demônio. São obras de demônio. A pessoa dá lado, o inimigo vem e age. É uma brecha, assim como outros pecados. O que o cristão tem que fazer hoje é tomar uma posição de viver a vida com Cristo, esperando o arrebatamento da igreja, tendo a certeza que Jesus vem porque o anticristo está para se manifestar. E ele vem para se manifestar e ele vai agir terrivelmente contra a igreja do Senhor que ficar, ou seja, não a igreja, porque a igreja já subiu, mas aqueles que faziam parte da igreja que se desviaram, que não acreditaram, que levavam a vida de qualquer jeito, até achavam que eram salvos, mas levavam a vida de qualquer jeito e não subiram. Pois bem, terá ele um auxiliar, o falso profeta que fará o povo adorá-lo através de prodígios. Apocalipse, capítulo 13, versículo 11 a 17. Então, a besta será auxiliar do falso, ela será auxiliar que será chamado falso profeta, que fará o povo adorá-lo através de prodígios. Adorar quem? Adorar o anticristo. Então, Apocalipse capítulo 13, versículo 11 ao 17, diz assim, a besta que subiu da terra, entendeu? A besta que subiu da terra. A besta que subiu da terra está falando o quê? Ela se refere à restauração do Império Romano. Então é a besta que subiu da terra. Não estou falando da besta que subiu do mar agora, mas a besta que subiu da terra. É a restauração do Império Romano, que está sobre as 7 colinas que eu falei um pouco antes. Então, esta besta fará com que você que ficar adore o anticristo, ou a imagem do anticristo, que é a mesma coisa. E vi subir da terra uma besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Exerce todo o poder da primeira besta. Na sua presença exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Ou seja, a besta que subiu da terra faz com que o povo adore a primeira besta que subiu do mar, cuja ela tinha sido atingida, tinha sido ferida mortalmente e veio a ressuscitar. E então a besta faz com que eles adorem a ela. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu e a terra à vista de todos os homens. Agora o ser humano incrédulo, há pessoas que não estavam nem aí com Deus, vê de repente fogo caindo do céu, maravilhas, sinais, coisas tremendas, a besta ressuscitando, a besta vindo à vida, a ferida mortal sendo curada, ela ressurgir. Tudo isso é o que? Para eles é como se fosse Deus. Ah, é Deus, eu vou adorar. Por quê? Porque não conheceram as Escrituras, porque não ouviram a palavra de Deus, não deram crédito à palavra de Deus, agora estão sendo enganados. Estão sendo enganados por quê?
porque deixaram de ouvir a palavra de Deus. Agora a besta está vindo e fazendo o que quer, porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus. Vão ouvir o falso profeta que fala, porque ele é um grande líder de uma única religião na terra. Vocês sabem de quem eu estou falando, não vou citar nomes aqui, mas vocês sabem. Está o Império Romano restaurado. Está sobre 7 colinas. Quem está sobre 7 colinas? Qual o país que está sobre 7 colinas? Você sabe, é o Império Romano, Roma, né? E agora você já imagina quem é o falso profeta. Então ele fará com que você adore essa besta, porque ela vai fazer sinais maravilhosos aos olhos do povo, mas sinais prodígios do diabo, de engano, como tem hoje por aí, né? Já sinais que as pessoas pensam que é de Deus e nem sempre é de Deus, não. São enganos de falsos profetas. Continuando. Ela engana os que habitam na terra com sinais que foi-lhe permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem da besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse um espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Olhe bem, todo aquele que não adorar morrerão. Vocês lembram de Nabucodonosor? Não adoravam, eram mortos. Sadraque, Mesaque e Abednego não adorou a besta, ou seja, a imagem. Lá vamos falar da imagem, que ali é a imagem da besta. É apenas uma figura da imagem da besta. Mas eles, claro que era um sentido figurado, então eles não eram servos de Deus fiéis, não aceitaram e Deus os livrou. Mas na grande tribulação não existe isso. Na grande tribulação, os que não adorar e não conseguir fugir, se esconder, serão mortos. Infelizmente serão mortos. Aqueles que querem perseverar com Cristo. E aqueles que não tiver força, eles vão se entregar, vão adorar, vão aceitar a marca e pronto. E vão ter aí 7 anos aí, 3 anos de uma vida razoável, mas depois vem o juízo sobre eles mesmos e as guerras, eles morrerão e sofrerão juízos terríveis, e vai ser muito terrível mesmo, o fim deles. Versículo 16. E faz que com todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Sabemos que vai haver a marca, vai ser, na verdade vai ser um código. Pode falar o que quiser aí, mas vai ser um chip, sim, vamos dizer, um microchip, algo que você quase não vê, vai ser implantado na mão direita ou na testa, que é os únicos lugares que você pode pôr. Isso tudo está preparado, esse cenário já está preparado há muito tempo, está próximo a acontecer. Então não tem, quem marcou-se pela besta, quem está marcado pela besta, acabou. Quem recebeu a marca não tem mais esperança para ele. É por isso que a igreja ela precisa acordar hoje. Às vezes a pessoa ela não perde 30, 40 ou 1 hora aqui para assistir um vídeo desse. Mesmo simples, mas estou mostrando na palavra. Porque ela não tem tempo. Ela tem tempo de navegar o dia inteiro na internet, mas não para assistir um vídeo de 1 hora. Eu confesso para vocês, quando eu pego um vídeo, seja de pregação, de escatologia, que eu vou até o fim. Não importa se vai demorar. Eu posso até ter que sair, eu marco ali, volto e começo a assistir o restante, mas eu assisto. Por quê? Eu preciso saber. Nós estamos aprendendo a cada dia. Então nós temos que ter tempo. As pessoas falam, mas não faça vídeo longo na internet que ninguém ouve. Problema de quem não quer ouvir, meu irmão, minha irmã. Problema de quem não quer assistir. A palavra está sendo pregada. Se você não quer ganhar um tempo, porque não é perder tempo, ganhar um tempo para aprender da palavra de Deus, é um problema teu, uma escolha tua.
Cada um faz a escolha que quer. As escolhas que nós fazemos é que vai nos definir o nosso futuro lá na frente. Se a tua escolha foi uma escolha boa, amém. Se foi a escolha errada, você está perdido. Então não adianta que eu não vou passar a mãozinha em vocês e dizer, não, irmãos, eu vou trazer 15 minutos. Eu vou trazer 15 minutos, vou falar o quê? Não vou falar nada. Então eu vou trazer a palavra de 30, 40, 50 minutos. Quem quer assistir é bem-vindo. Deus vai abençoar vocês. Mas, infelizmente, não dá para fazer em 15 minutos. Só quero que vocês não sejam enganados naquele dia. Então ele fará prodígio. Satanás entregará todo o poder. Isso é o que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse 13. Satanás dará todo o poder ao anticristo para que ele faça o que ele quiser. Ele será um líder poderoso, ele vai vir para mudar a terra. Mas é o puro engano que somente esses 3 anos e meio, a metade da semana de Daniel, para poder enganar o povo, para poder ganhar mais almas. É isso que ele quer. Mas depois ele se manifesta como ele realmente é, o iníquo, o monstro, o homem do pecado, infelizmente. Quem será o anticristo? Ele surgirá engendrado pelo próprio Satanás, conforme está lá em 2 Tessalonicenses, que nós já lemos 2 vezes, capítulo 2, versículo 8 e 9. Só não lemos o 9, mas está lá escrito, ele surgirá engendrado por Satanás. O que é engendrado? Engendrado é mesmo que produzir, inventar. Então ele será criado por Satanás. Então o anticristo, ele surgirá produzido pelo próprio Satanás, ou criado pelo próprio Satanás. Ele não fará caso do amor de mulheres, conforme Daniel 11 e 37. Ou seja, ele não terá respeito por mulheres. Aí nos filmes ou na novela, cria lá uma mulher, e claro que na novela Apocalipse ali mostra que ele não está nem aí com a mulher dele, não tem respeito, né, com a mulher, ele se prostitui com quem ele quer. Mas a Bíblia diz que ele não terá respeito por mulher, não terá amor por mulheres. A Bíblia não diz que ele será casado. Não diz. Ele pode ser casado, mas a Bíblia não diz. Mas se ele for casado, ele não vai ter nenhum respeito por mulher. Quem será o anticristo? O anticristo pode ser qualquer um que surgir de Israel. Ah, mas de Israel? Sim. Ele não é anticristo. Ele vem para imitar Cristo. Ele vem para imitar. As pessoas em primeiro passo, só depois que ele vai dizer que não é, e vai blasfemar contra Deus, mas no início ele vem como se fosse o Cristo. Então, ele surge de Israel. Mas como? Se ele vai ser um líder mundial, não vai ser de Israel. Não, eu creio que ele surgirá, ele nascerá lá, mas ele vai ter cidadania europeia, porque com certeza vai ser na Europa. Dali ele já deve estar atuando, só não pode se manifestar ainda. E um grande político que ele foi nascido de alguém de Israel, entendeu? E ele está na Europa e vai ser um grande líder. Então pode ser qualquer um. Pode já estar atuando aí, tem alguns nomes que as pessoas citam aí, mas isso aí tudo vamos dizer assim, especulação. Mas ele será um cara que nascerá lá nas terras de Israel, mas ele mesmo será reconhecido politicamente na Europa. Eu acredito que ele crescerá ali e já deve estar bem crescidinho, e será um grande político e vai dominar. E vai ter as nações aos pés dele. Então, esse será o anticristo, que nós não sabemos exatamente ainda quem é hoje, embora tenham alguns que aparentemente são, mas não temos a certeza. O falso profeta lhe fará uma imagem que fala, que nós já comentamos aí
mas também nós falamos o que ele faz com a imagem, mas isso é falado também lá em Apocalipse 13, 14. Os que não têm o seu nome escrito no livro da vida adorarão. Apocalipse 13, 8. Ou seja, aqueles que não estão escritos no livro da vida vão adorar. E aqueles que estão lá, que também não estão com seu nome escrito, mas são conhecedores da palavra, vão lutar para ser salvos. Mas alguns deles, infelizmente, não vão conseguir. A Bíblia lhe dá vários nomes. Lá em 1 João 2,18 e 4,3, chama ele de anticristo. Segundo Tessalonicenses 2,8, ele é chamado do iníquo. Em Apocalipse 13, ele é chamado de besta, a besta que subiu do mar, entre muitas nações, muitos povos. Esse é o significado. Subir do mar, ele surge no meio das nações. Esse é a besta, o nome chamado besta. O filho da perdição, segundo Tessalonicenses capítulo 2 e 3. Em 2 Tessalonicenses 2 e 3 também é chamado do homem do pecado. Então, alguns nomes do anticristo: anticristo, iníquo, besta, filho da perdição, homem do pecado. O aparecimento do anticristo não aparecerá enquanto a igreja estiver na terra e o Espírito Santo estiver na terra. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Então, enquanto a igreja do Senhor está aqui, enquanto o Espírito Santo está na terra, o anticristo não vai aparecer. Ele não pode se manifestar, embora ele já está aí, mas não pode se manifestar. O Espírito Santo, através da igreja na qual habita, está impedindo a plena manifestação do mal, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, 7 e 8, que nós já lemos 3 vezes aqui. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, 7 e 8. A plena manifestação do Espírito Santo do anticristo está sendo impedida pelo Espírito Santo de Deus, que ainda está na terra. Eu não vou terminar, eu acredito que terminar tudo que fala do anticristo, ou vou tentar terminar aqui, para depois entrar na grande tribulação, que muita coisa aqui vai repetir. Mas diz que ele será um líder ativo neste mundo por 7 anos, conforme Daniel 9:27. Conforme Daniel 9:27, ele será um líder ativo por 7 anos neste mundo, que será as 7 semanas de Daniel, que é a última 7 semanas das 70 semanas de Daniel. Ele fará uma aliança com os judeus por espaço de 7 anos, mas ele quebrará a aliança com os judeus em 3 anos e meio. Também está em Daniel 9:27. Você pode conferir lá, por favor. Imitará Cristo na sua vinda e enganará muitos, trazendo a falsa paz. Apocalipse 6, 1 e 2, quando ele sai ali com arco e saiu para vencer, cavalo branco, imitando Cristo, que em Apocalipse 19, 11, Cristo vem também no cavalo branco. Então, não é imitação de Cristo, por isso que ele é anticristo. Então, ele vem na sua vinda e enganará muitos, trazendo a falsa paz. Muitos falam, agora sim, nós temos o melhor presidente que podia se ter no mundo, ele domina, acabou os problemas, é isso que ele quer, e é isso que ele vai tentar fazer, mas é um engano do anticristo. Matará as 2 testemunhas que Deus enviará e com isso alcançará grande popularidade. Apocalipse 11, versículos 7 ao 12, você pode conferir lá. Ele matará as 2 testemunhas, que elas atormentarão a ele, segundo a linguagem deles, porque eles estarão falando de Deus ali, testemunhando das grandezas de Deus. Matarão as grandes testemunhas e todos festejarão, porque as 2 testemunhas atormentaram eles e agora foram mortas e estão jogadas em praças públicas. Um dará presente para o outro, feliz porque o anticristo matou as 2 testemunhas. Mas vocês sabem que, e depois nós vamos ver também na grande tribulação, que ela ressuscita. Em 3 dias e meio, ela ressuscita e sobe para a glória do Senhor e causa temor a muita gente. Pois bem, o domínio do anticristo, Apocalipse 13, 7.
unirá os povos a uma só religião, Apocalipse 13:8, que é para adorar a besta, uma só religião, ou seja, ele é o Deus e os demais são os adoradores. Uma só religião, isso é para aqueles que estão marcados. Ele fará uma só religião. Terá completo controle sobre as atividades comerciais de todo o mundo, Apocalipse 13:10. Por quê? Ele dominará e só os marcados poderão comprar ou vender. Os que não estão marcados vão passar fome, vão ter que estocar comida, aqueles que conseguir se esconder, eles vão ter que comer migalhas, porque eles não aceitaram Jesus antes, pela graça. Eles não viveram uma vida com Cristo antes e agora, infelizmente, vivem na dificuldade. Não pensa não que você vê na novela ali as pessoas na casa linda, ainda muito bem, alguns, né? Não é assim não, gente. Quando começar a perseguição, a pessoa tem que correr para o mato, tem que correr para abrigos subterrâneos, tentar se esconder, assim mesmo a maioria vão morrer. Os que não morrem vão viver naquela situação, porque vai sobrar um grupo de pessoas que tem que estar no milênio. Mas vai ser com muito sofrimento, alguns vão passar fome sim, vão passar fome, tortura, é um sofrimento terrível, grande tribulação é algo terrível. Bem-aventurado aqueles que aceitam Jesus hoje e que são salvos hoje e esperam o arrebatamento da igreja, porque esses poderão estar na glória naquele dia com o Senhor. Enquanto está acontecendo tudo isso na terra, eles estarão na glória, ou nós estaremos na glória com o Senhor. Então, observa,